Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, de 28/1/2021. Então, olhando bem, o que a gente já vem observando aí nos últimos dias, a gente vê claramente que aquele sistema de alta pressão, ele ainda se mantém aqui, próximo à costa leste do Nordeste e à costa do Sudeste brasileiro. Quando a gente olha as linhas de corrente, que são os fluxos de vento, como também a umidade relativa em 500 HPA, a gente vê claramente que próximo aqui ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente tem um núcleo desse sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera. Isso mostra que ele está bem desenvolvido e ele está bem atuante. E isso começa a ocorrer a partir do dia 4. Então, aparentemente, o que a gente vai observar é que esse sistema ele se afasta agora, no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro. Ele vai um pouco mais assim para dentro, do Oceano Atlântico. Porém, já lá para o dia 4, dia 5, a gente já começa a ver que ele começa aparentemente a apresentar um leve retorno novamente para a costa, aí, atuando bem na costa da região sudeste. Com isso, com esse retorno, o que a gente espera é que ele mantenha esse padrão de uma região bem mais seca aqui, que a gente está observando, na verdade, na atualidade. Parte da região sudeste e parte da região nordeste, principalmente as regiões que estão mais próximas à costa, apresente um tempo mais seco definido, pelo menos no horizonte dos próximos 15 dias, que é o horizonte final que a nossa previsão vai. Com a localização desse sistema aqui mais próximo à costa do sudeste, o que a gente vai observar é que ele vai manter as chuvas mais localizadas aqui na região centro-sul. Por quê? Porque as frentes elas tentam avançar, mas esse sistema está servindo como uma barreira atmosférica. Então elas tentam avançar em direção à região equatorial, mas não conseguem. Então nesses próximos 7 dias a gente deve continuar tendo aí uma concentração das chuvas na região sul do país, na região centro-oeste e na região norte do país. E essas chuvas elas também devem atuar aqui no Maranhão e em parte aqui do Piauí, Claro que em alguns momentos ela consegue avançar, atuar aqui um pouco na costa na região oeste da Bahia, mas nada tão significativo a ponto de mudar o cenário atual. E claro que mesmo com esse sistema de alta pressão, alguns núcleos de chuva eles conseguem romper essa barreira e conseguem aqui atuar em alguns pontos, tanto do Minas Gerais, tanto no sul como aqui parte do norte, mas também nada tão significativo como em alguns pontos aqui da região nordeste do Brasil. Mas a perspectiva para os próximos 15 dias é esse panorama que nós estamos vendo aqui no modelo Cosmo do IMET, apesar dele ter um horizonte máximo de 7 dias. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer e observar bem esse sistema de alta pressão que está atuando bem aqui na região do Atlântico Sul. Então, é ele quem está definindo qual vai ser o posicionamento das chuvas dos próximos dias. Olhando agora a previsão do modelo GFS, o que a gente vê claramente é que a gente tem esse sistema de alta pressão, que ele está comprando aqui uma briga com os sistemas de baixa pressão e os avanços da frente que a gente observa nos próximos dias. Ele está um pouco agora mais afastado aqui na região do Atlântico. Esses sistemas aqui, frentes frias, sistemas de baixa pressão, conseguem avançar um pouco e ainda conseguem chegar aqui no sul de Minas Gerais, parte do Triângulo Mineiro, mas também não traz tanta chuva significativa, em alguns pontos uma coisa ou outra, mas não deve ter aquela continuidade. Ele acaba prendendo realmente as chuvas mais na região sul do país e ajudando aqui a fazer uma gangorra barométrica entre a Amazônia
e aqui a região do Atlântico Sul, que acaba trazendo chuvas bem definidas e bem desenvolvidas aqui para a região norte e centro-oeste do país. Essa é a perspectiva que nós devemos ter aí para os próximos 15 dias, mais ou menos, pelo menos até a metade de fevereiro, que é o final do horizonte. Mas pelo que eu estou vendo nas análises e pelo que eu acredito, né, eu acho que isso deve persistir aí até o fim de fevereiro, início de março. Devemos ter essa perspectiva desse sistema de alta pressão bem atuante e vai pegar bem aí, tudo indica, até o final do verão. Quando a gente olha a altura geopotencial, a gente vê aqui que na região central do país não temos aquele sistema, né, bem definido de alta pressão de bloqueio, pelo menos para os próximos 15 dias. O que a gente vê aqui na costa, né, a atuação desse sistema de alta pressão bem definido lá a partir do dia 3, dia 4, dia 5, um geopotencial que chega a passar dos 5,90, né, que seria os 5.900, nos outros modelos, para ter essa comparação. Aí tem aqui o 588, depois o 591, ó, 591, que seria o 5.900. E aqui você tem claramente, ó, essa perspectiva com essa manutenção desse sistema de alta pressão aqui mais próximo à região sudeste do país. E isso indica que as frentes elas não vão conseguir avançar muito, então provavelmente as chuvas devem ficar mais concentradas na região sul do país e aqui na região centro-oeste e norte do país. E toda essa faixa aqui mais próxima do litoral, tanto no litoral norte e nordeste como aqui a costa leste, né, da região sudeste do país, a costa leste do nordeste, deve apresentar um tempo mais seco pelo posicionamento desse sistema de alta pressão mais próximo a essas regiões, ok? Observando agora a questão da precipitação acumulada, né, para 15 dias, a gente vê claramente aqui a atuação do sistema de alta pressão. Em alguns momentos você tem um avanço de alguns pulsos aqui, que ele consegue romper essa barreira desse sistema e trazer essas chuvas aqui, tanto para Minas Gerais, São Paulo, né, como aqui para a região nordeste do país, mas nada tão significativo. Alguns momentos a gente percebe que tem um rompimento desse, na verdade não rompimento, né, um afastamento desse sistema de alta pressão. E essas chuvas ela consegue aparentemente tentar formar uma zona de convergência aqui, ó. Ela tem essa tentativa lá para o dia 9, 8 mais ou menos, mas ela não acaba perdurando muito tempo. Então ela consegue aqui chegar ao sul de Minas Gerais, centro de Minas Gerais, mas não traz uma chuva contínua ao longo de vários dias. Então geralmente é um dos dias chove, depois para e volta o tempo seco a reinar novamente sobre essas regiões. Mas esse é o panorama que a gente tem que ter em mente aí para os próximos 15 dias e que eu acredito que vai ser um panorama bem parecido ao longo do mês de fevereiro. Então, a gente vai ter sempre a realização dessa gangorra barométrica, né? Então a gente tem o sistema de alta pressão atuando, ele se afasta em direção aqui à região do Atlântico Sul, os sistemas frontais e o sistema de baixa pressão conseguem avançar, organizam chuva no país, principalmente aqui um pouco mais na região sudeste do país. A gente tem também aqui a entrada de pulsos na região nordeste que podem trazer uma chuva, mas também nada tão significativo, porque seria aquela chuva mais localizada. A Zecite, aparentemente, ela está chegando mais próximo realmente à região equatorial. Em alguns momentos, a gente tem um pulso dela que se desprende e atinge aqui a região norte do nordeste do Brasil. Aqui é um pulso desprendeu, atingiu. Agora ela vem aqui, nesse tipo de formação. Outros pulsos aqui dela atingem, né? São as ondas de leste, que a gente chama também, e as perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, que avançam e atingem aqui a costa leste do nordeste, mas também nada tão significativo, sempre alerta, para mudar o panorama que a gente de seca, né, atual que nós vemos. Observando agora também a questão da temperatura, a gente vê que as temperaturas realmente elas estão girando em torno da normal climatológica e não devemos ter temperaturas nem muito acima, nem muito abaixo do que normalmente acontece nessa época do ano, nos próximos 15 dias. Claro que em alguns momentos fica mais frio, em alguns momentos fica um pouco mais quente, mas na média, para os próximos 15 dias, as temperaturas devem ficar próximo à normal climatológica.
para essa época do ano. Olhando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que existe uma melhora, né, e uma manutenção desse armazenamento na região sul do país. O destaque sempre que eu trago é a região aqui incremental em Itaipu, que fica no Paraná, e a região do Paranapanema, que está apresentando uma recuperação boa e deve continuar com essa recuperação ao longo dos próximos dias. A região sul também está mantendo essa recuperação, e o que a gente observa é que os reservatórios lá da região sul, principalmente da bacia do Iguaçu do Uruguai, estão recuperando rapidamente. Então a gente deve ter essa manutenção desses estados aí de chuvas pelo menos até o início de fevereiro, né? Outro destaque é a bacia aqui do Rio Madeira, que continua apresentando leve aumento, né, ao longo dos dias devido às chuvas que aconteceram anteriormente. Bacia do Rio Xingu e a bacia aqui do Rio Tocantins também mantém esse estado mais elevado de armazenamento de água no solo, que deve manter aí o aumento gradativo das vazões ao longo dos próximos dias, já que essas bacias são muito grandes e a inércia delas também é muito grande. Região Nordeste, aqui a maior parte apresenta aquele panorama que a gente já vem falando nos últimos dias, e não devem ocorrer melhoras significativas no armazenamento de água no solo. Já a região aqui do quadrilátero dos reservatórios, que pega o Triângulo Mineiro, né, praticamente a bacia do Paranaíba, e aqui a bacia do Grande, entre São Paulo e Minas Gerais, deve apresentar aí declínio desses armazenamentos ao longo dos dias, até porque as frentes elas não conseguem avançar muito. Então elas estão chegando aqui no máximo a região, um pouco aqui da região norte de São Paulo, mas não traz chuvas significativas, né? A maior parte dessas chuvas significativas realmente elas ficam entre o centro-sul de São Paulo e a região sul do país. Então, o que a gente vê claramente é que a bacia do Rio Xingu e Tocantins estão apresentando chuvas significativas e estão tendo essa melhora bem expressiva do armazenamento de água no solo e, consequentemente, melhora nas vazões. Região do qualidade dos reservatórios, né? Apesar de estar tendo uma chuva significativa aí, principalmente no final da tarde, a gente vê que na verdade o solo ele está perdendo água e as vazões elas já começaram a declinar aí quando a gente olha o que o ONS está divulgando, né? Região sul deve continuar o aumento das vazões nos próximos dias, principalmente em incrementar Itaipu, Paranapanema, no Iguaçu e Uruguai, né, devido ao retorno dessas chuvas e à persistência da continuação dessas chuvas ao longo dos próximos dias, né? E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas e deve apresentar o aumento gradativo das vazões nos próximos dias. Claro que não é um aumento muito grande, mas também ele está conseguindo manter aí um padrão de aumento a cada dia, evoluindo aos poucos e mantendo lá uma boa utilização das usinas de Jirau e Santo Antônio. Olhando agora, né, o que os modelos que o ONS trabalha estão prevendo, o europeu, o GEFES e o ETA, eles mostram o mesmo padrão de uma chuva mais concentrada na região sul do país, também aqui na região centro-oeste e norte. Claro que ele ainda mostra, né, a chegada desses pulsos que traz um leve alívio aqui para a costa leste do Nordeste e algumas regiões aqui do Sertão, por exemplo, mas nada tão significativo a ponto de mudar o que nós estamos observando atualmente. O ECMWF e o GEFES ainda mostram um avanço um pouco aqui do sistema atuando ainda em Minas Gerais, mas já o ETA mostra um padrão bem mais seco na região do quadrilátero dos reservatórios para os próximos 10 dias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.